O nosso livro, ele mostra para nós a equação de segundo grau, a equação de primeiro grau. E aqui ele traz uma balança com dois pratinhos. E ele diz que aqui tem um peso de 1 quilo e aqui de 1 quilo. E aqui tem 5 batatas. Então, quantos pesam essas 5 batatas? Quanto pesa as 5 batatas? Gente, 5 batatas aqui, comparado. ó. Eu tenho um peso de 1 quilo e de 1 quilo de um lado e do outro tenho 5 batatas. Quanto pesa as 5 batatas? As 5 batatas. Não tá falando o preço, não? O preço não, Não, desculpa, o quanto peso? pesa? Então, 1 quilo mais 1 quilo de um lado. Do outro são 5. Quanto pesa as 5 batatas? Olha, se a balança tá equilibrada igualmente, então as batatas são 2 quilos também. Exatamente, 2 quilos. Então é isso que o professor quis mostrar quando fez o joguinho. Quando eu pego aqui, o que que acontece? Aqui eu vou ter um equilíbrio, um sinal de igual. Essas flechinhas aqui azuis, elas estão me mostrando qual é a função, qual é a incógnita. Lembro que na aula anterior nós falamos sobre incógnita? Então, aqui no caso, quem é a incógnita? A incógnita é qual é o peso das batatas, certo? Essa balança de equilíbrio funciona igual ao sinal igual. Então, a relação vai ter que ser o M1, né, que é a massa das batatas do prato 1, e M2, a massa do prato 2. Então, como eles Sim. são iguais, eu posso tirar essa relação que o que, o que está em um prato é igual ao outro. Se eu tirar 1 quilo daqui, ele vai ficar diferente. Então, não é uma igualdade, correto? Por isso que eu preciso que fique balanceado certinho. Tudo bem? Então, por isso que o professor deu aquele exercício para nós fazermos. E principalmente, qual era a coisa que o professor falava que tinha que fazer? Qual conta que o professor falou que tinha que fazer? Divisão. Lembra que o professor falou divisão? Eu tenho aqui uma multiplicação. Se eu coloco o 3 aqui e o 5 aqui, eu tenho que fazer o que com o 63? Fazer uma divisão. Por quê? Porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Então, mas professor, por que que eu tenho que fazer operações inversas? Muito bem. Agora nós chegamos aqui. Se eu tenho uma incógnita, por exemplo, x mais 5 igual a 7, correto? Eu tenho uma incógnita. Quem é a minha incógnita aqui? Dessa continha, que número que eu não sei qual é? 2. Mas assim, você sabe que você fez a continha, mas que número que é que eu não sei? É a letra X. Então, quando eu não sei um número, eu coloco uma letra, certo? Como é que eu sei que é o 2? Porque eu vou aqui no ladinho, eu vou escrever aqui, 2 mais 5 é igual a 7, correto? Então, agora vem a nossa propriedade. O x é igual ao 2, o 5 é igual ao 5 e o 7 é igual ao 7, certo? Porém, se eu não soubesse, se fosse uma continha mais complexa, o que que eu faria? Eu ia pegar
tirar o 5 daqui. Como que eu tiro? Eu faço menos 5, operação inversa. E faço menos 5 do outro lado. Então, por que que eu fiz a mesma operação dos dois lados? Porque ele funciona como uma balança. O que eu faço desse lado, eu tenho que fazer do outro lado também. Então, o que eu faço de um lado, eu faço do outro, para que a balança continue equilibrada, certo? Então, se eu coloquei um menos 5 aqui e um menos 5 aqui, ela ficou equilibrada. Alguma dúvida? Não. Professor, por que menos 5? Para eu poder simplificar, né, e cortar, na verdade, o 5, o mais 5, com o menos 5. Por quê? Mais 5 menos 5 dá quanto? Dá zero, não dá? Então sobrou só quem desse lado? Ah, tá. Ah, sim, tio dá zero. E aí, sobrou o que desse lado? 7 menos 5 dá quanto? 7 menos 2. Então x é igual a... 2. 2. Entenderam? Por que operações inversas? Sim. Dá Muito outro bem. exemplo, tipo. Vamos dar outro exemplo. Vamos agora deixar um outro exemplo mais difícil. Pode ser? Então, eu tenho 2x mais, vamos pôr menos 3 igual a 3. Correto? Tá, então. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Desculpa. Calma. Deixa eu pensar. Acrescentar um. Acrescentar mais, só que eu vou acrescentar mais o quê? Mais 2. 3, porque quem que eu tenho que eliminar aqui? Calma aí. O 2 menos. menos 3 é igual a 1. 1 mais 3. Não, pera lá. Vamos Como tirou 3, partes. a Eu gente tem que estou adicionar 3 somando para dar 3. 3. Ó, então eu somei 3 de um lado, vou somar 3 do outro. Certo? Entenderam o que o professor fez? Aqui eu tenho menos 3. Então eu vou colocar mais 3 e mais 3 de ambos os lados. Ficou meio confuso. Então, vamos tentar de volta. Ó, a operação original é essa. Quem que eu tenho que eliminar desse lado aqui primeiro? Eu tenho que deixar a letra sozinha. Então, quem que eu tenho que tirar desse lado? O 3. O 3. Só que é menos 3. Qual é a operação inversa de... Qual é o oposto de menos 3? Mais 3. Mais 3. Então, eu vou pôr em vermelho, que esse nós estamos acrescentando. Só que se eu coloquei mais 3 de um lado, eu tenho que pôr mais 3 do outro. Correto? Então vai ser uma conta meio que sem resultado? Não, vai ser uma conta com resultado. Por isso que eu estou procurando esse resultado. Ó, Não, tio, é porque o igual era para ser o resultado, que seria 3. Como se eu coloco mais 3, não seria o resultado? não, mas olha, eu coloquei mais 3 de um lado e coloquei mais 3 do outro. Então é o resultado. Então, 3 mais 3 é resultado? Não, ainda não. Por quê? Porque agora eu tenho que eliminar o 3 menos 3 daqui. Então, é isso que eu queria dizer. Quanto que dá 3 menos 3? Não 0. dá zero? Igual. Quanto que é 3 mais 3? 6. 6. Entendeu? Agora, como é que ficou? Ficou 2x igual a 6. Não ficou o resultado? Uhum. Só que agora falta porque eu tenho que eliminar todos os números do lado do x. O x tem que ficar sozinho. Certo? Qual é a operação? O que o 2 está fazendo com a letra? Tá multiplicando. É tipo Então, vezes qual é a operação inversa da multiplicação? divisão. Divisão. Então, o que eu vou pôr desse lado aqui? Dividido por
2 por 2, dividido por 2. Então, o que eu ponho desse lado aqui também? dividido por 2. Exatamente. Dá igual 3. Exato, dividido por 2. Agora, se aqui eu estou multiplicando por 2 e estou dividindo por 2, vai sobrar só o quê? O x. Tudo bem? Vou cortar aqui o 2. Cortei o 2. Com o 2. Cortei o 2 com o 2, sobrou x. Igual 6 dividido por 2, 3. Então, quanto vale o x? 3. Será que está certo? Como é que eu vejo se está certo, professor? Eu vou aqui no eu copio ela, 2x menos 3 igual a 3, correto? No lugar do x, eu vou colocar o número 3. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 3 menos 3 igual a 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Menos 3 é igual a 3. Tio, quando qualquer número que vem antes do 2, do x, é descartado? Ele é colocado na operação inversa. Sim, mas ele não, tipo, ele não faz a conta. Por exemplo, que o senhor fez aí. X menos 3 dá igual a 3. Tá. Minha cabeça ainda está confusa. Está confusa? Porque assim, ó, vamos lá de volta. Vamos tentar Ctrl Z. Vamos tentar outra ideia, então. Que compartilhamento? Oi? Voltou. Gente, por exemplo, quando eu faço aqui, ó, quando eu fiz a primeira, x mais 5 igual a 7. Por que aqui era óbvio que o valor de x era 2? Porque você sabe que um número somado com 5 dá 7. Que número é esse? O 2. Entendeu? Eu não consigo fazer essa continha. Agora, se eu pôr aqui, por exemplo, 3 e pôr aqui menos 10, você consegue fazer essa continha? Calma aí. Então seria, no caso, Quanto vale o x? Que número que eu tenho que multiplicar por 3 e somar com 5 para dar menos 10? mais e menos, então seria um número negativo. Isso. Seria. Calma, para mais 5. 2? 2 negativo vezes. Dá 6 negativo, mais 5 dá 11, não dá. Entendeu? Então, ela se torna mais difícil. Pera, deixa eu só olhar aqui para vocês. Ó, quando eu tenho uma coisa assim, ela se torna um pouco mais difícil. Cadê eu? Aqui. Então, quando eu tenho uma coisa assim, ela se torna mais difícil. Mas eu tenho que lembrar que ela é uma balança, correto? Então, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Já acabou a aula? Que horas que acaba a aula? Falta O senhor 2 ainda tem uma minutos. aula. Hã? Falta 2 minutos. Ah, Ele não tem 2 aulas? não, uma só hoje. Ah, não. Gente, entenderam? Então, eu tenho que fazer um equilíbrio nas duas balanças, certo? Sim. Então, para isso é que eu vou fazer. Aqui, eu gostaria que vocês dessem uma lida para amanhã nessas propriedades, para vocês entenderem um pouquinho E hoje a melhor. gente dá uma compartilhamento de tela. Hã? Hoje a gente tem aula o dia inteiro. Não dá só para ler um pouquinho a página 79? Assim, a gente pode tentar, mas lembrar é difícil. Agora, uma coisinha, assim, eu tirou o compartilhamento de tela, então a gente não sabe de que página você Leite tá. nada do negócio. Mas não garanto. Já coloco de volta. Então,
esses 2 minutinhos para nós acabar, eu vou mostrar esse aqui. Tudo isso que o professor passou agora, ó, vem daqui, ó. Estão vendo agora? Sim. Ó, Ó, sentença aberta. Olha aqui, ó, eu tenho x mais 12 igual a 25. 3x mais 5 igual a 2y menos 6. Certo? Eu não sei o valor da letra. Então, ela fica aberta. Como é que eu resolvo? Eu resolvo através de operações inversas. Certo? Tio, rapidinho. A outra professora tá chamando no grupo. Então, tá bom. Tchau pra vocês. Até. Tchau, professor. Até a próxima aula. Até. Tchau, professor. Tchau.